Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus. Esta palavra tão linda, esta palavra fiel, esta palavra que nos mostra o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da verdadeira vida, da vida eterna, da vida justa, da vida maravilhosa com Deus. Queremos que você leia a Palavra de Deus, por isso a lemos junto com você. Estamos estudando o livro de Provérbios, bem no meio da nossa Bíblia. E queremos que você abra, que você estude, que você decore e que você viva. No programa de hoje, conversaremos sobre as vantagens da justiça. É válido ser justo? Que vantagem tem ser justo? Vamos ver? Deixe Deus falar com você. Ele quer falar ao seu coração. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. A palavra de Deus, que é fiel, é maravilhosa, ela nos ensina tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus é a verdade. Você pode questionar. Durante algum tempo as pessoas começaram a questionar, a tentar achar erros nas Escrituras. Mas a palavra de Deus é inerrante. Os erros estão na nossa falta de conhecimento, mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela tem se comprovado com o passar dos séculos, mostrando-se como a bendita e maravilhosa Palavra de Deus. E na Palavra de Deus nós encontramos histórias bíblicas, histórias do povo de Israel, histórias dos momentos em que Deus operou milagres, histórias de pessoas fracas, falhas, que conheceram Deus e se tornaram fortes, firmes e fiéis. As histórias bíblicas são proféticas e as profecias bíblicas são históricas. Isto significa que as histórias que lemos, elas têm mensagens para nós hoje, mensagens maravilhosas para o nosso coração. E elas são proféticas, elas estão presentes em todo o tempo, em todas as ocasiões. A palavra de Deus, ela é profética. E vamos ver aqui no livro de Provérbios como que o Senhor nos traz um entendimento a respeito da justiça. No capítulo 11 de Provérbios, vamos ler do verso 4 ao 6. Diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Tremendo que o Senhor diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Ah, quantas pessoas foram apanhadas por suas faltas, por sua corrupção, por seus erros, por seus roubos, por seus assassinatos, por suas falhas. Pessoas tão ricas, com tanto dinheiro, para pagar os melhores advogados, para pagar os melhores recursos, mas as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Nada. Nós temos visto isto nos nossos dias. A justiça entrando nos lares, a justiça entrando na vida das pessoas, aqueles que achavam que eram intocáveis, aqueles que achavam que jamais perderiam a sua posição de não serem tocados pela justiça. Estão presos, estão condenados pela justiça. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira.
Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e maravilhosa, ela se cumpre. Mas diz aqui, mas a justiça livra da morte. A justiça. A justiça é exatamente, podemos dizer assim, o justo, o que anda no caminho da retidão. A justiça é dar o direito a quem está realmente certo. A justiça livra da morte. Quando a justiça vai e descobre, e às vezes nós temos erros nos julgamentos, nós já tivemos muitas histórias de erros, mas que se procura corrigir, que se procura indenizar as pessoas que foram injustiçadas. Mas a justiça, ela vem à tona. A verdade, ela aparece. Ninguém consegue esconder, tapar o sol com a peneira. Ninguém consegue esconder os seus erros, as suas falhas. E também ninguém consegue esconder as suas boas obras, aquilo de bom que ela faz. Por isso, a palavra diz aqui, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Íntegro é aquela pessoa que é inteira. Íntegro não tem duas caras. Íntegro, ele é o mesmo em casa, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, na padaria, no trabalho, no banco, no trânsito. Ele é o mesmo. Esse é íntegro, inteiro. Tem pessoas que são como camaleão. Se todo mundo aqui é vermelho, ele vai ser vermelho. Se agora ele está no meio de quem é verde, ele vai ser verde. Se ele está no meio de quem é preto, ele vai ser preto. Ou seja, ele não tem firmado o seu caráter. Ele é uma pessoa volúvel, uma pessoa que está sempre mudando, mas o íntegro, ele é inteiro. Mesmo que todos ao seu redor estejam debochando, rindo, escarnecendo da sua fé, escarnecendo daquilo que ele crê, ele permanece firme. Ele mantém a sua palavra, ele mantém a sua postura, ele não tem medo de confessar aquilo que ele crê. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Cada vez o íntegro e o reto e o justo quer buscar mais a Deus, quer andar mais nos seus caminhos, quer cumprir mais a sua vontade. Então ele vai endireitando os seus passos. Eu me lembro quando um dia no nosso culto doméstico em nossa casa, o meu pai leu Atos capítulo 15, quando Tiago, irmão do Senhor, manda uma carta através do apóstolo Paulo para todas as igrejas gentílicas, todas as igrejas que não eram de judeus, cristãs. E a carta dizia que não se ia exigir dos gentios que eles fossem circuncidados, nem que guardassem o sábado, ou que não comessem carne de porco, ou camarão, ou peixe de couro, nada disso. A carta dizia 4 coisas que a igreja deveria guardar: abster-se do sangue, da carne sufocada, de tudo aquilo que era consagrado aos ídolos, e abster-se da prostituição e das perversões sexuais. Quando o papai leu esse texto, lá em casa, até então, quando matava um porco, o papai fazia o chouriço, a mamãe preparava, ou a mamãe fazia o sanguinho do frango, quando fazia o franguinho cozido. E o papai, quando leu esse texto, ele disse: nós não vamos mais comer sangue aqui em casa. Eu não tinha prestado atenção neste texto. Aqui em casa não se come mais sangue. E nunca mais. E nós, então, nunca mais. Nem frango ao molho pardo, nunca mais. Aqui diz: a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Cada dia que a gente tem uma revelação de Deus, a gente diz: eu não sabia disso. Nós vamos andar assim agora. Olha, eu não sabia que era assim, mas agora eu sei. Então a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Mas pela sua impiedade cai o perverso. Diz aqui que a justiça dos retos os livrará.
mas na maldade os pérfidos serão apanhados. Nós vamos ver muitas guerras em Israel, dos reis no Antigo Testamento, reis de inimigos de Israel que moravam ali perto, filisteus, moabitas, edomitas, amonitas, sírios, midianitas. Em algumas guerras, exércitos mercenários, ali estavam 2, 3 nações reunidas, aliançadas para lutar contra Israel. E então o povo de Israel orava, buscava a Deus, e os inimigos se trucidavam, se matavam uns aos outros. E nós vemos que isso acontece hoje com a maldade. Quando nós oramos pedindo a Deus para que Ele tire a corrupção, para que Ele tire a maldade, para que Ele traga um novo tempo, nós vamos vendo os próprios inimigos, os próprios que estão aliançados na maldade, começam a se acusar, começam a se autodestruir. É isso que está escrito aqui. Nós vemos na história de Amã e Mardoqueu, conforme diz Provérbios 12, 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Mardoqueu era justo, era um judeu, era israelita, e Amã queria matá-lo. Matá-lo porque ele não se prostrava quando Amã passava. E ele tramou contra o povo de Deus. Ele não se satisfez de matar apenas Mardoqueu. Ele queria destruir toda a nação de Israel. Marcou um dia em que todos poderiam entrar nas casas dos judeus e matá-los. Mas Deus veio. Esther ora, levanta oração, levanta jejum, pede a todo o povo de Israel que ore, e Deus trouxe o livramento. E o que aconteceu? O Amã preparou uma forca imensa de 50 metros de altura para pendurar o Mardoqueu. E quem foi pendurado naquela forca? O Amã. Assim acontece. O justo, ele está guardado pelo Senhor. E Deus interfere. Na vereda do justo, a vida. Mas no caminho dos ímpios, do perverso, está a morte. Eles mesmos caem na armadilha que fizeram. E você, é justo? Quer a justiça? Quer o Senhor? Quer um lar bonito? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu te quero na minha vida. Eu te quero no meu lar, na minha casa. Ensina-me, ajuda-me a ser justo. Ajuda-me a ser sábio, ajuda-me a escolher a Ti e a Tua palavra. Ajuda-me a estar debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu manto de glória, das Tuas asas, onde eu estarei sempre seguro, andando com a justiça, andando com a verdade, andando com a Tua doce presença. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou e tenho, para ser eternamente Teu e fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso e fiel e Ele abençoa você. Te espero, então, no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus aqui na Rede Super. Até lá!